Apocalipse 1:1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que se viu. Verso 3. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Olha para cá, por favor. Para eu e você entendermos o que Deus está falando conosco hoje a respeito do livro de Apocalipse, é de suma importância que nós venhamos a entender qual a circunstância em que o livro foi escrito, arredondando aí 2000 anos atrás. E qual que era aquela circunstância em que o livro foi escrito? Você lembra? Era perseguição atrás de perseguição. O povo de Deus estava sendo massacrado, perseguido. Os apóstolos, a maioria, tudo tinha sido morto, decapitado, cerrado ao meio. E o único vivo que ainda estava era João. Não porque ele não tinha sofrido. Haja visto que João aqui estava preso na ilha de Patmos. E alguns historiadores vão dizer que João foi jogado dentro de um caldeirão, algo parecido com óleo fervendo, e Deus miraculosamente o salvou. Mas independente disso, vivo, só sobrou ele, todavia preso e numa ilha, o Guantánamo de sua época. Essa era a circunstância quando o Apocalipse foi escrito. William Hendrickson, ele vai dizer assim: Apocalipse é uma resposta às necessidades gritantes dos crentes perseguidos, feridos e afligidos. Apocalipse fala da necessidade de que nós, como cristãos, diante da angústia, da perseguição, dos problemas, das enfermidades, do luto, da morte, de que nós devemos nos manter fiéis ao Senhor. Porque esta foi a intenção quando esta carta foi escrita. Devido a tanta perseguição, Deus arrumou um consolo para o seu povo. E o consolo foi justamente através da carta, do livro de Apocalipse. Apocalipse vai falar de cristãos perseguidos, decapitados, mortos. Eu sei que hoje em dia muitos evangélicos creem apenas no Deus que sempre provê livramento. Mas se você ler a Escritura, você vai ver que esse Deus que por diversas vezes provê livramento, muitas vezes também não provê. É bonito a gente olhar para a história de Daniel e vermos Daniel livre da cova dos leões. Vermos Sadraque, Mesaque e Abidnego livres da fornalha. Louvado seja Deus por isso. Só que leia também Hebreus capítulo 11, onde diz que homens foram comidos por leões, cerrados ao meio, mortos a fio da espada, e todo tipo de desgraça cometeu aquele povo. Mas você sabe que as coisas, elas não mudam. Se eu e você, de fato, formos fiéis ao Senhor, ainda que não venhamos a desfrutar pela graça de Deus de uma perseguição como esta, seremos perseguidos. Se você for um cristão genuíno, meu irmão, é certeza de você ser perseguido. Olhe, por exemplo, nos países do Oriente Médio. A perseguição lá não é muito diferente desta perseguição aqui de Apocalipse. Algumas ONGs chegam a estimar que cerca de 150 mil cristãos morrem por ano devido à perseguição em países muçulmanos, em países comunistas como Coreia do Norte, como China e vários outros. Agora, se você for fiel com o seu posicionamento em relação àquilo que a Escritura diz, pode ter certeza, a perseguição também acontecerá, ainda que não seja nestes moldes. Mas experimente, por exemplo, se posicionar em relação a alguns assuntos que na Escritura é claro, como o papel do homem e o papel da mulher dentro do lar. Faça isto. Eu tenho certeza que você vai ser perseguido. Experimente, você que é mulher, dizer que o marido é o cabeça da sua casa, que ele é quem governa, e que você é submissa, no sentido não de ser escrava, mas submissão no sentido de estar debaixo da mesma missão. Fale isso lá no seu círculo familiar. No seu círculo familiar. Diga isso. Eles vão dizer que você é louca. Se eu e você formos fiéis, de acordo com a palavra do Senhor, é necessário que sejamos perseguidos. Se você não está sendo perseguido, se a sua igreja não é perseguida por aquilo que ela prega, você precisa reavaliar o seu cristianismo. Como assim? O mundo e a igreja conseguem aplaudir você
simultaneamente algum problema com a gente. Então, uma das grandes mensagens aqui de Apocalipse é de resistência. De que eu e você devemos resistir, mesmo diante das dificuldades, diante dos problemas, diante das angústias. Talvez um termo mais novo seria resiliência. O que é resiliência? Resiliência, imagine um bambu verde, onde ele enverga e não quebra, e depois ele volta à sua forma natural. Eu e você, como cristãos, somos chamados, sim, para sermos resilientes, resistentes, no mundo onde a nossa fé será perseguida. E Apocalipse, então, ele é um livro que nos traz força, fé e consolo para sustentar, para suportar as adversidades aqui deste mundo. Eu quero passar alguns princípios aqui. Põe ali o primeiro, Vinícius, por favor. Mas o primeiro princípio é o seguinte: Apocalipse é uma revelação do amanhã e de hoje. Sim, o livro de Apocalipse é uma revelação do que acontecerá no futuro, quando as coisas terminarem na volta do Senhor Jesus Cristo, mas também é uma revelação palatável do dia a dia que nós vivemos. Como diz a Escritura, a grande diferença entre filosofia e revelação, como eu falei nas últimas semanas, é que a filosofia é o homem quando ele vai para sua casa, ele pensa, ele raciocina, e então ele chega a uma conclusão. Como ele deve se portar, como ele deve viver e como será o futuro. E na maioria das vezes erram. Agora, a revelação que o Senhor deu a Jesus Cristo, porque Apocalipse significa isso, revelação é totalmente diferente. É Deus se manifestando ao homem, mostrando de fato as coisas que aconteceriam. No livro de Isaías, capítulo 8, vai dizer assim: consultará os mortos em prol dos vivos. Ali é uma mensagem clara em relação à necromancia, de você não consultar os mortos, espiritismo ou coisas do gênero. Mas eu e você também podemos aplicar essa passagem de Isaías em relação à nossa vida hoje. Seria necessário, eu e você, que estamos vivos em Jesus Cristo, porque o oposto de estar vivos em Cristo, como diz a palavra do Senhor, é estar morto em seus pecados e delitos. Esta era a situação de todo ser humano, antes de o Senhor vir e revivê-lo. Estávamos mortos em nossos pecados e delitos. E então, qual que é o problema de muitos cristãos hoje? Eles firmam a sua vida, não na revelação da palavra do Senhor, daquilo que Deus nos deixou, de como devemos edificar a nossa vida, o nosso comportamento, nossas finanças, casamento, criação de filhos. Não, não é nisso que ele baliza a sua vida. Mas ele começa a balizar a sua vida em prol daquilo que as pessoas que não têm Deus dizem. E pessoas, por vezes, inteligentes. Semana passada eu dei o exemplo do filósofo Platão, um dos homens mais inteligentes que já pisaram aqui na Terra. Platão, ele era muito inteligente. Todavia, ele errou feio quando ele propôs uma sociedade perfeita. E nessa sociedade perfeita, as crianças, elas eram educadas pelo Estado. E não pela família, não pelos pais. A prova de que Platão errou é só você olhar ao nosso derredor. Olhe como são os nossos jovens. Não há respeito mais. Não se chama pai e mãe nem de senhor e senhora. Agora é velho, é mano, é meu. Olha, para os jovens que nós estamos escolhendo hoje em dia. O respeito sumiu. Mas as pessoas ainda teimam em não balizar, não fundamentar a sua vida na Escritura, mas sim naquilo que homens ímpios, sem o Espírito Santo, dizem. Conhece aquela música? Bem antiga. Antigamente as músicas eram mais bonitas, né? Hoje estão bem perdidas. Lembra aquela música? Eu sei que vou te amar por toda a minha vida, eu vou te amar. Cada despedida eu vou te amar. Desesperadamente, eu sei que vou te amar. Nossa, maravilhosa. Escrita por Vinícius de Moraes. Preste atenção na letra. Eu sei que vou te amar por toda a minha vida, eu vou te amar. Diz o homem que casou 9 vezes. 9. Aonde você fundamenta a sua existência? São em canções de homens vazios de Deus? Ou é naquilo que a Escritura nos diz? Você escolhe o alicerce em que quer construir a sua casa.
ainda que sejam coisas boas que homens ímpios possam nos dizer. Devemos colocar frente a frente com a Escritura, para ver se de fato o que ele diz tem a ver com a palavra. Se não tiver, rejeite-o. E é interessante que Jesus Cristo ele vai dizer aqui no verso 3, ele termina dizendo assim, né? Pois o tempo está próximo. Na última semana eu disse que a expressão últimos dias na Escritura, ela não se refere apenas aos 45 minutos do segundo tempo deste mundo ao qual nós vivemos, mas ela se refere da primeira vinda de Jesus Cristo até a sua segunda vinda, ou seja, até a sua volta. Quando nós lemos essa expressão aqui em Apocalipse, em toda a Escritura, a respeito dos últimos dias, a Escritura está falando do período em que Jesus veio, há 2000 anos, até o período que ele voltará. Ou seja, nós estamos exatamente no meio deste período. Ou mais para o final, não se sabe, mas nós estamos vivendo esses últimos dias. Então, Apocalipse ele fala em relação ao que acontecerá amanhã, mas também em relação ao que acontece hoje. E a prova são as profecias se cumprindo. Olha para você ver. Apocalipse é destinado, seu destinatário são as igrejas da Ásia. E você vai ver à medida em que nós fomos estudando este livro, que as igrejas têm tudo a ver com as igrejas hoje. O que nós precisamos fazer é apenas mudar a questão da aplicação. Mas perceba, Deus, ele teve homens extremamente sábios que pisaram neste mundo, Platão, Sócrates, Aristóteles e vários outros. Mas perceba, quando ele vai se revelar ao homem, em relação a como será o fim das coisas, ele não vai aos filósofos gregos. Ele vai a um povo totalmente sem pedigree. Ele vai aos cristãos, a pessoas simples. Há um João Batista que mal sabia se vestir de pelo de camelo. Ele vai a Maria, serva humilde. Ele vai a Pedro, pescador, e então se revela a esses homens, e se revela a João, se revela a sua igreja. É por isso que você que é mãe, que você que é dona de casa, que você que é uma simples mulher que talvez não tenha estudo nenhum, você consegue ser muito mais profunda do que Platão foi, quando você fala a respeito do final dos tempos. Porque Platão não sabia nada a respeito dessas coisas. Ele elucubrou e elucubrou errando. Agora, uma mãe, uma dona de casa, uma cristã genuína, quando ela diz para o seu filho assim, o filho começa a perguntar, mãe, de onde nós viemos? A mãe fala assim, nós viemos de Deus e vamos voltar para Deus. Essa é uma pergunta que filósofo nenhum sabe. Por que você acha que eles ficam pensando o tempo todo? Ser ou não ser, eis a questão. De onde vim, para onde vou? Daí está lá, a dona Maria, de coquinha na cabeça, saiu no pé dizendo para o seu filho, nós viemos de Deus, passamos pelo hospital, frequentaremos o cemitério e voltaremos para Deus. Ela sabe a essência da vida. Por quê? Porque Deus se revelou justamente a esses, aos pequeninos, aqueles que não são tão instruídos assim. O segundo princípio, põe ele por favor, Vinícius. O segundo é o seguinte, segundo princípio nós vemos a descrição de Jesus Cristo aqui no capítulo 1. Se você ler o capítulo 1, dá uma descrição, é claro que não é literal, como eu expliquei nas últimas semanas. Jesus Cristo ele é visto como uma espada saindo de sua boca, seus pés como bronze polido, seu cabelo branco como a neve, ele brilha como o sol ao meio-dia, com o sol na sua força. Mas quando diz que Jesus ele está em poder e glória, como nós vemos nessa descrição, é apenas uma antítese, é apenas uma oposição a como o nosso Senhor Jesus Cristo terminou os seus dias terrenos aqui. Você lembra como Jesus terminou os evangelhos? Como terminou a sua vida aqui? Ele crucificado, no meio de 2 ladrões, onde aqueles soldados romanos diziam, olha, você não salvou a tantos, salve-te a ti mesmo. Prove que é Deus, desce da cruz. Ou seja, o nosso Senhor, a sua vida terrena aqui terminou em fraqueza, humilhação. E então o Apocalipse retrata Jesus Cristo totalmente oposto a como ele terminou aqui na terra. Retrata ele com poder, com glória. Não agora com os braços abertos, crucificado com um cravo em suas mãos, mas sim num trono, com um cetro de justiça, julgando a todos, inclusive aqueles que os ultrapassaram, é o que vai dizer a Escritura. Portanto,
Ou você se arrepende diante daquele Jesus Cristo na cruz, ou você será julgado diante de um rei em glória e majestade, totalmente furioso contra aqueles que não se arrependeram de seus pecados. Tem uma visão, só um parênteses aqui, né? Eu sei que João ele teve uma visão de um anjo, o anjo ditava para ele, então ele relatava, escrevia tudo aquilo que o anjo o falava. Perceba, olha a grande diferença de pessoas que verdadeiramente viam a Deus para a banalização do cristianismo que nós vemos hoje. Hoje em dia nós vemos muitas pessoas dizendo que vem anjo à torta e à direita. Ai, no culto era anjo para tudo que é lado. E já me perguntaram, pastor, o senhor já viu anjo? Nunca, e nem quero ver. O anjo ele representa a presença do Senhor. João, quando vê um anjo, ele cai com o rosto em terra, como morto. Isaías tem uma visão de um anjo, diz a Bíblia que a frase dele, ai de mim, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o Senhor. Mas você percebeu que o crentaída de hoje não é assim? Hoje em dia vê anjo, se deixar tirar selfie com anjo, põe no stories a foto com anjo e ainda coloca @Miguel Ângelos. É uma banalização completa do evangelho. Não há mais temor. Fecha parênteses. A Escritura revela Jesus Cristo em poder e glória. Isso traz a mim e a você paz. Isso traz a mim e a você consolo, propósito, porque nós sabemos que, ainda que a nossa vida não termine da maneira em que nós queríamos que terminasse aqui, mas nós temos a certeza que este aqui não é o nosso fim. Então, independente de como seja a sua vida, você pode, meu irmão, sim, se consolar naquilo que o Senhor diz, de que a nossa recompensa, ainda que não venha aqui, vamos orar sim, para que venha neste mundo, mas ainda que não venha aqui neste mundo, no outro é certeza. É por isso que no verso 4 e 8, acompanha comigo, vai dizer assim: João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Aquele que era, que é e que há de vir. Toda a nossa fé está baseada nisso daqui, naquele que há de vir. É isso que nos faz prevalecer diante das tentações. É isso que nos faz não desanimarmos diante das tribulações, das angústias, das perdas, e a certeza de que o nosso Senhor irá voltar, de que um dia, ainda que a sepultura tome os nossos corpos mortais aqui, um dia esses corpos ressuscitarão. É por isso que Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, provavelmente eles, por conta de ensinamentos dos saduceus que não criam em ressurreição, Paulo diz assim, põe ele por favor, 1 Coríntios capítulo 15, verso 32, Paulo diz: se como um homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Aqui quando Paulo diz comamos e bebamos, que amanhã morreremos, ele não está dizendo de comida e bebida natural. Ele está dizendo, olha, vamos viver uma vida boa, vamos curtir a vida adoidado. Se não há ressurreição, para quê? Aguentar uma mulher a vida toda, não precisa. Se não há ressurreição, para quê ter uma moralidade? Para que criar filhos que glorifiquem ao Senhor? Não há necessidade. Mas ele diz, olha, de que me aproveitaria isso? Se os mortos não ressuscitam, então façamos o que quisermos. Mas sabemos que haverá ressurreição. E a prova disso é que Jesus vai dizer que ele foi o primeiro dos mortos. E se ele foi o primeiro, com certeza nós veremos também posteriormente. Portanto, não é perdido uma vida fiel a Deus. Você não perde nada, meu irmão, minha irmã, quando diante de duas escolhas, onde você pode ser um pouco desonesto, mas conquistar coisas, em detrimento de fidelidade e perdê-la, você, ainda que perca aqui neste mundo, diante do Senhor, você só irá ganhar por conta da sua fidelidade. Sim,
por conta da sua fidelidade ao Senhor, porque o que a Escritura diz é que Ele virá, que Ele voltará, que seremos ressuscitados, que Ele um dia vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, então toda angústia, aflição que nós viemos a passar aqui. Meu irmão, o dia que nós nos depararmos com o nosso Senhor, não lembraremos absolutamente de nada disso. No verso 5 ele ainda vai dizer, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Mais uma vez, ele não é o unigênito dos mortos, o primogênito, para mostrar que, assim como ele ressuscitou e venceu a morte, assim nós também venceremos. É por isso que Paulo pôde dizer, você consegue entender porque Paulo conseguia dizer assim? Olha, onde está a morte o teu aguilhão? Onde está a morte a tua vitória? Tragada foi a morte pela justiça. Nós também podemos dizer assim, ainda que nós venhamos a estar nas últimas, prestes a deixarmos este corpo natural, nós também podemos dizer que a morte não pode nos deter, porque não pode deter o nosso Deus. E ainda diz, a fiel testemunha, Jesus Cristo se manteve fiel durante todo o período em que Ele esteve aqui. E este é um mandamento para mim e para você também. Fidelidade. E fidelidade a qualquer custo. Fidelidade é quando nós até perdemos, mas continuamos sendo fiéis. Ainda que venhamos a perder aqui, ganharemos lá. Em Atos, fala sobre muitas testemunhas que morreram, mas não negaram a sua fé. Não deixaram de ser fiéis. E detalhe, não eram mártires. Eram donas Marias, que eram levadas diante do Coliseu. E então eles colocavam os seus filhos ali e diziam, nega que você viu Jesus Cristo ressurreto na sexta, ou vai ficar sem eles. E muitas mulheres, donas de casa, em lágrimas, diziam, eu os amo, mas eu não posso negar aquilo que eu vi. O meu Senhor vive. E por conta disso eram estraçalhadas por leões famintos. Tanto é que Tertuliano diz que o sangue dos mártires foi a semente da igreja. Você vê John Fox contando em seu livro Os Mártires, que havia épocas onde os leões não tinham nem apetite para comer crentes. Sabe por quê? Porque eles já estavam muito saciados. Comiam demais. Então, quando soltava a crente, ai, meu Deus, não aguento mais. Mas mesmo assim, aqueles homens e mulheres permaneciam fiéis. Eu não sei, meu irmão e minha irmã, como vai ser o seu fim. Não sei. Não sei se você vai terminar rico ou pobre. Não sei. Oro para que você termine bem, como Davi, rico em ditosa velhice. Mas podemos terminar como Paulo também, tidos como herege, decapitados. Eu não sei o que meus filhos serão quando eles crescerem. Não sei se eles serão pastores, jogadores, médicos, dentistas, pedreiros, eletricistas, não tenho nem ideia. Mas uma coisa que eu falo para eles constantemente é, não importa aquilo que vocês façam, façam para a glória de Deus. Vai trabalhar, mas vai assim, que o meu trabalho glorifique ao Senhor. Vai estudar, mas estude para que o seu estudo glorifique o Senhor. Tudo que vocês fizerem, façam para a glória de Deus. No verso 8, já estou encerrando. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor. Você sabe, alfa e ômega é a primeira e a última letra do alfabeto grego. O que Jesus está dizendo aqui é, eu sou o princípio e eu sou o fim. Tudo começou em mim e tudo também terminará em mim. Alguns comentaristas do Novo Testamento, eles vão dizer que também o simples fato de Jesus dizer que ele é o alfa e o ômega, né, a primeira e a última letra do alfabeto grego, que era a língua predominante da época, eles dizem, olha, o alfabeto é através dele que nós nos comunicamos, através dele que nós expomos a nossa sabedoria. Em outras palavras, não há sabedoria verdadeira fora de Jesus Cristo. Não há. Sabedoria verdadeira apenas em Cristo. Conhecimento de vida e de morte apenas em Cristo. No verso 16, ele vai dizer assim, tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força.
tinha na mão direita 7 estrelas. O contexto do capítulo vai dizer que Jesus ele passeava no meio de 7 candeeiros, que eram as 7 igrejas, e 7 estrelas estavam na sua mão, e aquelas 7 estrelas são 7 anjos. Há 2 interpretações para essa passagem, e qualquer uma que você escolha é indiferente. Mas alguns dizem que ali o anjo era um anjo literal mesmo. Outros, a maioria, vão dizer que o anjo é o pastor responsável pela igreja. É porque, perceba, a mensagem vai ao anjo da igreja e o anjo transmite à congregação. E, por conta disso, alguns vão dizer que o anjo ali é o responsável, é o pastor ali da igreja. Mas, independente disso, perceba. O Senhor está no meio da igreja. E aquele que lidera a igreja está nas mãos do Senhor. Todos eles. Seja os verdadeiros, homens de Deus, fiéis à palavra, ou até os falsos que se levantam. Eles também estão debaixo do controle do Senhor. Por isso aí você não precisamos temer, de forma alguma. Depois do verso 7, ele ainda diz que todo olho verá. Quando a Escritura diz que na volta de Jesus Cristo todo olho verá, aqui nós já conseguimos derrubar aquela doutrina onde Jesus vem escondido. Eu, pelo menos, durante muitos anos aprendi assim no seminário. Olha, Jesus ele vai vir escondido, vai pegar os seus. Essa vai ser a primeira, segunda vinda. Não sei se eu fui confuso. E depois ele virá outra vez, ou seja, a segunda vinda. Igual meio que a Dilma, né? Nem quem ganhar, nem quem perder, vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder. Mas acho que eu fui claro. Mas aqui nós já conseguimos derrubar este argumento, porque o que a Escritura diz é que todo olho o verá. Todo olho. Então, eu sei que por conta daquele versículo aqui, Jesus virá como ladrão. Com base nesta passagem, eles chegam a dizer isso. Olha, está vendo? Ninguém vai perceber Jesus vindo porque ele virá como ladrão. Não é este o significado do texto. O significado do texto em que Jesus virá como ladrão não é no sentido de que ninguém vai ver, é no sentido de que ladrão não marca a hora. Ou um ladrão, quando vai te assaltar, ele coloca lá para despertar o seu celular. Olha, por favor, quinta-feira, das 7 às 9, não esteja na sua casa, que eu assaltá-lo aí. Ele não faz assim. O ladrão, ele vem de surpresa. Então, é neste sentido que Jesus voltará, com o ladrão, surpresa, sem ninguém saber. E a Escritura vai dizer assim no verso 7. Eis que vem como as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Se lamentarão. Perceba, este lamento aqui que as pessoas lamentarão assim que o nosso Senhor voltar, não será um lamento de arrependimento. Não será. Não será um lamento de, eu creio nele. Será um lamento de tristeza de saber, eu tive a oportunidade de me arrepender antes e não me arrependi. Agora, o que me resta é apenas terror. Esta é a palavra. Tanto é que em Apocalipse, capítulo 6, verso 16, a Escritura vai dizer que esses homens, ao se depararem com Jesus Cristo, não aquele Jesus Cristo bondoso, morto, crucificado em fraqueza, mas com ele em poder e glória no seu trono, diz a Escritura que esses homens dirão assim, caí ao monte sobre nós, escondei-nos da cólera do Cordeiro. Ou seja, aqueles homens ficarão tão apavorados diante da manifestação do poder do nosso Senhor, que eles preferirão ver os montes caindo sobre eles, esmagando-os, do que se depararem com a cólera do Cordeiro. Ou seja, ou você se arrepende diante do Cristo benigno crucificado com os braços abertos, ou você responderá diante de um rei colérico sentado no seu trono com o seu cetro de justiça. E o período que você tem para se arrepender é este, de sua vinda até a sua volta, justamente o período ao qual nós estamos vivendo. E para terminar, eu disse que Cristo, o que ele era, o que ele fez por nós, mas olha que interessante. Primeiro eu disse o que Cristo é, mas Apocalipse vai dizer também tudo aquilo que ele fez por mim e por você. É tão certo que no versículo 5, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o soberano rei da terra,
aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Mais uma vez, relembre o contexto em que esses servos e servas de Deus receberam esta carta. Perseguição, sofrimento e morte. Então, em meio a tanta desgraça, eles ouvem: o Senhor nos ama. Mesmo diante destas circunstâncias, o Senhor nos ama. Ouvir isto, meu irmão, minha irmã, é muito melhor do que você ver um oásis no meio do deserto, pode ter certeza. No meio da dificuldade, você saber: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você saber que, independentemente de angústia, sofrimento, saber que o Senhor continua governando, porque é isso que às vezes nós esquecemos, diante de tragédias, de problemas. Hoje mesmo, estava vendo, minha esposa me contava sobre uma criancinha de 1 ano e 3 meses, morta pelo padrasto, aqui em nossa cidade. Nós somos tendenciosos, diante de uma circunstância dessa, a perguntarmos: cadê Deus? Onde está o Senhor? Mas Apocalipse vem dizer que, mesmo em meio a angústias e sofrimentos tal como este, as coisas não fogem do controle do Senhor. O Senhor continua governando. E melhor, ama seus filhos e filhas. Isso traz a mim e a você consolo. Ainda que você esteja sofrendo momentaneamente, ou ainda que você sofra uma vida toda. Eu sei que muitos pegam de forma literal aquela passagem onde diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eles colocam uma noite como uma noite de 12 horas, mais ou menos. Mas você sabe que não é verdade. Há algumas noites que duram 30 anos, 70 anos. Há noites que duram uma vida toda. Mas ainda que venhamos a ter uma noite terrível de 70 anos, Paulo disse que neste mundo a nossa tribulação ela é leve e momentânea. Pastor, o senhor está dizendo que uma pessoa que tem uma vida inteira sofrida, como eu dei exemplo alguns cultos atrás, de uma irmã de 70 anos, cega, me questionando por que ela foi ser cega desde os seus 7 anos. Por que tanto sofrimento? Então, mesmo cega, ela se casou e o seu marido batia nela. E ela não sabia de onde a porrada vinha, claro, não enxergava. Pastor, o senhor está dizendo que uma pessoa que sofre uma vida toda, que a tribulação dela é momentânea? Assim, comparado à eternidade, o que são 70 anos, meu irmão e minha irmã? O que são 70 anos comparado com tempo infinito? Não é nada. É por isso que o dia em que nós nos depararmos com este Jesus, em poder e glória, todo o sofrimento que nós tivemos durante uma vida toda será esquecido como a neblina, sumirá. Ainda que neste mundo nós não venhamos a ser livres dos romanos, porque eles não foram. Provavelmente eles oravam: Senhor, nos livre desses homens maus. O Senhor não os livrou. Ainda que neste mundo nós não sejamos livres dos romanos, da pobreza, da angústia, da enfermidade, da dor, do luto, da morte, devemos permanecer fiéis, porque, como diz a Escritura, aquele que era, é, este um dia voltará, recompensará seus filhos e filhas, enxugará do meu e do seu olho toda lágrima. Amém, meus irmãos?